Hoje no Mulheres na Arte a gente vai falar de uma artista que foi muito importante para a arte feminina, porque ela teve várias conquistas e é uma artista do século XVI, que conseguiu entrar em lugares que eram só masculinos. Hoje a gente vai falar sobre Lavínia Fontana. A artista que nasceu na Bolonha em 1522 também era filha de artista. Essa coisa de ser filha de artista era decorrente muito na época, quase todas as que a gente falou eram. Justamente porque as mulheres não tinham acesso à educação, à escola, ao convívio em sociedade. Então, o único jeito delas aprenderem o ofício da pintura era efetivamente dentro de casa, com seus pais. Ou não aprendiam, não desenvolvia. Por isso que temos menos pintoras mulheres do que homens. No caso de Lavínia, ela era filha de Próspero Fontana. Além de ser artista plástico, ele era diretor da escola de Bolonha e foi professor dela. Seu autorretrato Tocando a Espineta é considerado como a sua obra-prima, não só por ser a sua melhor obra, mas também por ser a primeira obra que Lavínia apresentou em sociedade. Isso era chamado de obra-prima, primeira obra. Eu acho que eu já expliquei isso no vídeo da Sofonisba, mas fica aí mais uma vez a explicação. Na época, o sentido de obra-prima era outro. Em 1577, aos 25 anos, ela casou com um nobre chamado Paulo Zappi, que também era pintor. E aí vem uma das grandes quebras da tradição. Além de não ter parado de pintar depois do casamento, o Paolo virou assistente da Lavínia. Então ele parou de pintar, de assinar obras para colaborar com as obras delas e cuidar da casa. Os dois tiveram 11 filhos e o trabalho da Lavínia foi o sustento para os 3 integrantes da família. Lavínia ficou famosa entre a nobreza italiana pela riqueza de detalhes com que ela fazia os retratos, então ela conseguia mostrar muito bem as roupas, as joias, os penteados, a maquiagem e tudo que caracterizava o nobre na época. Uma curiosidade é que ela ficava muito amiga das mulheres que ela retratava, chegou a batizar filho dessas mulheres, etc. Porém, a artista não se ateve apenas aos retratos, temas como a mitologia, temas bíblicos e sagrados também passaram pela temática da artista. A artista começou a carreira seguindo o estilo do seu pai, porém, depois ela conhece o estilo da família Carracci. A família Carracci começou com vários conceitos que depois foram muito desenvolvidos durante o período barroco. Em 1589, ela recebeu uma encomenda muito importante do Palácio Real da Espanha. Ela recebeu encomenda para pintar retábulos que fariam parte da capela do palácio. E foi através dessa encomenda que, além de deixar de ser apenas uma retratista de corte, ela também ganhou uma notoriedade e ganhou um espaço que era exclusivamente masculino. Em 1603, Lavínia e sua família se mudam para Roma e eles não se mudam por acaso. Ela recebeu um convite do Papa Clemente VIII e o Papa Paulo V chegou a posar para ela. Isso foi outra conquista importantíssima, porque a Igreja Católica só era patrona de artistas homens até então. Em Roma ela teve uma carreira muito próspera, ela teve várias honrarias e ganhou prêmios importantes. Um deles foi o Medalhão de Bronze, que foi um prêmio lançado em 1611 pelo escultor e arquiteto Felice Antonio Casoni. Ao longo da história, alguns retratos de Lavínia foram erroneamente creditados a Guido Reni. Entre eles estão a Vênus, a Virgem levantando o véu sobre o Cristo adormecido e a Rainha de Sabá vestindo Salomão. Mais uma conquista importante de Lavínia foi que, com o estudo de obras sacras, ela ganhou uma autorização para representar nus. Então ela foi a primeira artista mulher a representar nus na história da arte. E isso, para a maioria das mulheres, foi proibido ainda por um longo tempo depois de Lavínia. E até era um dos motivos pelos quais as mulheres não podiam frequentar academias de arte, porque lá tinham corpos nus de mulheres, que eram os estudos do corpo humano e tal. Um retrato importante que Lavínia ainda faz quando morava na Bolonha é o retrato de Antonieta Gonçalves. A menina sofria de uma doença de pele congênita que fazia com que seu corpo fosse cheio de pelos. Então Lavínia faz esse retrato dela com ela assim, em roupas de nobreza, de corte. Essa menina foi muito famosa na Itália porque as pessoas queriam vê-la e conhecê-la. Era quase um pouco daquilo do freak show, o que é muito esquisito, mas tudo bem. E Lavínia também vinha da Bolonha,
que é o lugar que teve a primeira universidade da Itália, então era um lugar conhecido por ter um interesse científico nas coisas muito grande. Então por isso que ela teve esse interesse em retratar Antonieta. Como Lavínia foi uma artista que teve um reconhecimento, que conseguiu trabalhar no meio junto aos homens, ela tem mais obras atribuídas a ela do que a gente viu das outras artistas. Lavínia tem cerca de 100 obras atribuídas a ela, porém somente 32 são assinadas e datadas. E essa quantidade de obras e de informações sobre a carreira da artista faz com que ela seja uma das mais conhecidas e respeitadas do século XVI. A artista faleceu em Roma no dia 11 de agosto de 1614. E é isso, gente. Para quem tá acompanhando a série de todos os vídeos, pode notar como a história da Lavínia foi mais bem sucedida. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, não esquece do coração e terça-feira eu volto com mais uma. Beijo!